Imagina só, ter tudo que alguém poderia sonhar. Fama mundial, dinheiro, uma família incrível e mesmo assim sentir que a vida não faz o menor sentido. Um beco sem saída. Pois é, essa foi a realidade de Lev Tolstói, um gênio da literatura. E é justamente sobre essa crise profunda que ele mesmo narrou no livro Uma Confissão que a gente vai conversar hoje. Então, de um lado, a gente tem o Tolstói, que todo mundo conhecia, né? O autor de clássicos, o cara rico, respeitado. Mas, por trás dessa fachada, a realidade era outra. Um homem em um tormento tão grande que ele chegava a esconder cordas de si mesmo para não cometer suicídio. É um contraste brutal, né? A grande questão que fica e que vai guiar nossa análise é justamente essa. Como é que alguém com tudo, no topo do mundo, chega tão perto do abismo? E o mais impressionante é que essa crise toda não veio da falta de sucesso. Pelo contrário, talvez ela tenha vindo justamente por causa do sucesso. Foi lá no topo, no auge da fama, da grana, que Tolstói deu de cara com umas perguntas bem simples, mas ao mesmo tempo aterrorizantes, que dinheiro e fama nenhum conseguiam responder. Eram perguntas que parecem até de criança, sabe? Por quê? E depois disso, o que vem? Pra que tudo isso? Só que essas perguntas começaram a ecoar na cabeça dele sem parar, até que viraram o que ele mesmo chamou de uma única mancha preta, um vazio que simplesmente paralisou a vida dele. Dali pra frente, não dava mais pra viver como antes. A sensação era exatamente essa, de que o chão sumiu, sabe? De não ter mais onde se apoiar. E para tentar colocar em palavras esse desespero, essa angústia, ele usou uma imagem muito forte de uma antiga fábula oriental, a história de um viajante que fica preso dentro de um poço. Pensa bem nessa imagem, que é poderosa. A vida, para ele, era esse galho frágil que a pessoa está se segurando. Lá no fundo do poço, esperando, tem um dragão, a morte, que é inevitável. E roendo esse galho sem parar tem dois ratinhos, um preto e um branco, o dia e a noite, o tempo passando. E aquelas gotinhas de mel, que seriam os prazeres da vida, a família, a arte, elas simplesmente perderam o gosto. Não adiantava mais, a queda era só questão de tempo. Bom, e sendo o baita intelectual que era, qual foi a primeira reação do Tolstói? Óbvio, procurar respostas onde ele sempre encontrou, nos livros. Ele mergulhou de cabeça na ciência, na filosofia, em todo tipo de conhecimento, achando que a razão, a lógica, ia dar uma luz para ele. Só que o que ele encontrou foi um beco sem saída. De um lado, ele tinha as ciências, tipo a física, a biologia. Elas até explicavam o como as coisas funcionam, mas passavam longe da pergunta dele, do porquê. Do outro lado, tinha a filosofia. Aí sim a filosofia fazia as perguntas certas, as que ele precisava responder, mas não dava resposta nenhuma. Ficava só na teoria, na abstração. Então, depois de esgotar tudo que o pensamento racional podia oferecer, a conclusão foi desoladora. Para a ciência, a vida era só um amontoado de partículas que um dia ia se desfazer. Para a filosofia, era ainda pior. A vida não é nada. Ou seja, a razão, que era a grande aposta dele, levou ele para um lugar de vazio absoluto. 0 igual a 0. Ok, se a razão leva para o nada, como é que as pessoas em volta dele, da mesma classe social, os ricos, os intelectuais, conseguiam continuar vivendo? Ele começou a observar todo mundo e percebeu que existiam basicamente 4 maneiras de fugir desse problemão existencial. E aí é que estava o dilema dele. A primeira fuga à ignorância, para ele, já era. Ele já tinha visto o abismo. A segunda, curtir a vida e esquecer dos problemas. Essas gotas de mel já tinham perdido o sabor. A terceira, o suicídio. Ele até via uma certa lógica, uma certa dignidade em acabar com a piada de mau gosto, mas alguma coisa impedia ele de fazer isso. O que sobrava? A quarta opção, a fraqueza. Continuar vivendo, mesmo sabendo que a vida não tem sentido, simplesmente por não ter força para acabar com ela. Foi nesse ponto, nesse impasse total, que surgiu a pergunta que mudaria tudo. Se a nata da sociedade, os cientistas, os filósofos, os artistas, não têm a resposta, então, quem tem? E foi aí que a ficha caiu. E se ele estivesse procurando a resposta no lugar errado o tempo todo? Ele parou de olhar para os seus amigos ricos e intelectuais e virou a atenção para milhões de pessoas comuns. O povo, os camponeses, gente que trabalhou a vida inteira, sofreu, viveu e morreu, mas que de alguma forma não caía nesse desespero que ele sentia. E a conclusão que ele chegou foi quase um soco no estômago para ele mesmo. Ele percebeu que essa ideia de que a vida é um absurdo só fazia sentido para gente como ele, que vivia no luxo, na ociosidade.
A grande maioria da humanidade, o povo que realmente bota a mão na massa, que planta, que constrói, essa gente vivia de um jeito que mostrava que, para eles, a vida tinha sim um significado muito claro. Essa é a grande virada da história toda. Ele se deu conta de que o conhecimento racional, aquele que ele tanto buscou, só levava a uma conclusão. A vida é sem sentido. Mas o povo tinha um outro tipo de conhecimento, um que a lógica não explica. Um conhecimento que ele sempre tinha desprezado por ser irracional. Esse conhecimento era a fé, e era justamente a fé que dava sentido e força para viver. Então, beleza, ele parece ter encontrado a fonte do sentido da vida. Mas isso não significa que o problema estava resolvido. Longe disso. O grande desafio agora era como é que ele, um homem da razão, um cético, ia conseguir conciliar essa ideia de fé com a mente lógica e crítica que ele tinha. A partir daí, a nova ideia central dele passou a ser essa, bem direta. A fé é o que dá força para a vida. Se alguém está vivo, é porque acredita em alguma coisa. Sem essa crença, sem fé, viver se torna simplesmente impossível. E essa realização mudou tudo para ele. Ele inverteu a lógica. Em vez de usar a razão para criticar a fé, ele começou a usar a fé para criticar o próprio estilo de vida dele. Ele passou a frequentar a igreja, a rezar, a participar dos rituais do povo simples, não porque ele de repente passou a entender e concordar com cada detalhe, mas porque ele viu que ali, naquela simplicidade, estava a verdadeira força vital. Mas no fim das contas, o livro Uma Confissão não termina com "e viveram felizes para sempre". Não tem uma resposta pronta. O espírito questionador do Tolstói nunca foi embora. E isso deixa uma provocação no ar, né? E se o sentido da vida não for uma resposta que a gente encontra, tipo um tesouro no final do mapa, mas sim a própria busca, a própria jornada de procurar?